Olá, gente, boa noite. Só esperar a Amanda entrar, que a gente já começa. Ela não quer atender. Vou ligar de novo. Amanda. Ai, foi. Apareceu. A Margarida. Podemos começar então? Bora. Bora, tá. Gente, primeiramente, boa noite. O pessoal do ProArte chamou a gente para fazer essa live, né? Como uma coisa mais descontraída, mais como uma conversa, uma coisa mais informal. Então, é assim que vai seguir a linha. Primeiro eu vou me apresentar, depois vou deixar a Amanda apresentar. E aí a gente vai conversando. Se vocês quiserem enviar perguntas, a gente vai respondendo no meio, ou como preferir, se for depois. Aí eu não sei como a Amanda prefere. Mas eu acho que, como é uma questão mais de uma conversa, eu acho que a gente responder durante fica mais interessante. Eu vou começar então me apresentando. Meu nome é Sofia, eu sou estudante da pós em arqueologia, né? Eu estou fazendo mestrado agora. Eu entrei esse ano, eu me formei no início do ano e também entrei no mestrado esse ano, logo assim que começou a pandemia, né? Eu tinha entrado, a gente tinha começado a ter aula, acho que há uma semana, e aí eclodiu isso, e isso refletiu em outras questões, mas que eu acho que a gente pode conversar mais por frente. É, o que eu tenho mais para falar? Eu não tenho muito uma trajetória, né, longa, eu acabei de começar a minha vida profissional e acadêmica, então assim, não tenho muito mais o que falar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Então, vou deixar a Amanda se apresentar agora. Boa noite, gente. Eu sou Amanda Barreto. Eu formei também arqueologia no início do ano, junto com a Sofia. É, formei arqueologia pela UFES e estou fazendo agora mestrado também pela UFES. E vamos tentar aí ter esse diálogo. Espero que vocês interajam e tornem isso mais dinâmico aqui. Pode começar aí, Sofia. Bom, então eu vou começar falando sobre o meu projeto, né? É um projeto assim que provavelmente eu vou ter que fazer alterações, mas por enquanto, minha ideia principal é trabalhar com umas mulheres que são do meu estado, no Espírito Santo, no caso, que são conhecidas como paneleiras de goiabeiras. Essas mulheres produzem um tipo de panela que é o símbolo, assim, um dos símbolos mais representativos do meu estado. E juntando isso, a questão de ser representativo, com a questão da gente estudar sempre cerâmica na arqueologia, é um assunto assim que está o tempo inteiro, eu quis juntar uma coisa à outra, né? Duas coisas que me chamavam a atenção. Então eu decidi desenvolver um projeto que eu pudesse integrar aí. No entanto, como eu disse, eu comecei, né, o trabalho esse ano, trabalho não, entrei no mestrado esse ano, perdão, e minha ideia era desenvolver uma pesquisa de campo realmente no ano que vem, mas que eu começaria a entrar em contato com ela já esse ano, que não foi possível devido ao que nós estamos passando, eu não consegui ir para casa ainda. Então, assim, um momento, né, de
como eu posso dizer, de fazer alterações, seria isso. E qual é a ideia ao trabalhar com elas? Antigamente, lá para a década de 80, 90 mais ou menos, somente as mulheres produziam essas panelas, né? E depois houve todo um processo que tornou essa panela representativa do nosso Estado, houve todo um processo de institucionalização. E a partir desse processo, homens também começaram a produzir essas panelas. Então, a minha ideia é saber quais foram as mudanças que ocorreram a partir do processo e se elas ocorreram de fato a partir de uma perspectiva de gênero, né? No caso, quais foram alterações a partir da presença dos homens nesse espaço que antigamente eram só das mulheres. E uma outra questão que eu queria abordar é que elas produzem esse tipo de panela há muito tempo. Então, existe uma herança indígena, a qual eu não sei qual está atrelada, e a minha ideia é investigar também qual. Só que eu ainda não tive oportunidade, eu preciso conversar com elas melhor para saber qual é a história por trás da panela. O que eu sei é que elas falam para as pessoas que vão comprar, né, que a panela era produzida pelos indígenas há mais de 400 anos daquele jeito. O jeito é uma forma única que caracteriza elas como as paneleiras de goiabeira. Então, assim, basicamente isso, trabalhar nessas duas perspectivas, uma de gênero e a outra é dessa história. E, enfim, eu acho que é isso, assim. E aí eu estou começando a tentar encontrar alternativas, caso não seja possível pôr em prática, né, essa ideia inicial. Mas aí eu vou falando para vocês ao longo da live. Agora eu vou deixar a Manu falar. Então, meu projeto ele é intitulado por Arqueologia e Histórias Indígenas, estudo de cerâmicas etnográficas dos povos do tronco Macro-G do Nordeste do Brasil. Então, nesse projeto eu parto da perspectiva de histórias de longa duração que concebem a história indígena não como duas caixas divididas no tempo que se divide entre pré-história e história. Eu parto do princípio de que os povos indígenas tiveram ação durante todo o processo histórico e que, por isso, a história seria uma só, numa longa escala de tempo. Então, eu selecionei os povos do tronco Macro-G do Nordeste, que esse tronco Macro-G, para quem não sabe, é o tronco linguístico. Os povos indígenas no Brasil, eles têm temos em torno de 4 grandes troncos linguísticos, seria o Tupi, Macro-G, Aruaque e Caribe. Aqui no Nordeste predominaram o Tupi e o Macro-G, então esses povos estão mais associados ao interior, embora também tenham ocupado o litoral num período muito mais recuado. Essa seleção, esse recorte de tronco linguístico parte do princípio de que a maior forma de transmissão, a maior forma não, mas uma das principais formas de transmissão do conhecimento se dá através da oralidade. Então, eu irei trabalhar com cerâmicas, e esse processo de fazer cerâmicas requer tanto a prática, mas muito também da questão da oralidade, dessa transmissão de conhecimento. Então, minha linha de pesquisa vai envolver cerâmicas etnográficas salvaguardadas em museus. Cerâmicas etnográficas, elas se inserem no período mais ou menos do século XIX, do século XX, que é nesse contexto de que o pessoal, a galera enxergava que a cultura indígena ia acabar, estava se degenerando e que daqui a alguns anos não iria existir mais essa cultura, e aí saíram coletando o máximo possível de coisas e colocando em museus. Então, meu objetivo é ir até esses museus e analisar essas cerâmicas para entender como que essas vasilhas foram produzidas, a cadeia operatória, por assim dizer, suas formas e seus usos,
E a partir disso tentar compreender as semelhanças, as diferenças, para analisar essa relação entre linguística, transmissão do conhecimento e etnicidade. Então, minha metodologia de pesquisa está muito voltada para o ano que vem também. Então, pretendo visitar alguns museus, e é justamente aí que entra a problemática do isolamento social, já que as reservas técnicas muitas delas estão fechadas, fora também que outras estão em reforma, o que impossibilita um acesso a esse material. Mas aí por enquanto eu estou tentando contato com o Museu de Pernambuco e pelo que eu estou vendo aí, acho que vai rolar, estou confiante que vai dar certo. E é isso. Bora falar sobre as dificuldades, Sofia. Não, acho que a maior dificuldade é não poder colocar a pesquisa em prática, né? Eu acho que isso é um problema que atingiu muita gente, não só no programa, mas em várias outras questões. A minha, né, por exemplo, que eu ia para casa para ter um contato inicial, fui impossibilitada, e a minha esperança é de que ano que vem eu também consiga fazer, né, porque inicialmente eu tinha programado o fato que o campo mesmo aconteceria no segundo ano, né, do mestrado. Então, eu estou me mantendo muito esperançosa. Espero não estar sendo viajada demais, porque não realizar o meu trabalho aqui com uma pesquisa de campo não vai me deixar satisfeita. Eu não vou cumprir com o meu objetivo, assim. Por mais que eu já tenha conversado com a minha orientadora sobre alternativas, de fazer revisão bibliográfica com material já produzido, ainda assim, não me é o suficiente, então é isso, né? Eu estou me mantendo muito esperançosa. E sobre as dificuldades, se você quiser começar, pode falar, Amanda. Chorar as pitangas agora. Acho que a grande dificuldade que a gente está enfrentando agora é a questão do ensino remoto, né? Acho que para quem está tendo aula esses tempos assim tem percebido a dificuldade, tanto para os professores se adaptarem, quanto para nós alunos. Então, essa vivência acadêmica a gente não está tendo, infelizmente, e fora também o baixo aproveitamento, já que a gente sabe que o aproveitamento não é o mesmo quando se tem uma aula presencial. Isso dá uma desanimada um pouco, mas a gente tenta se manter firme nessa história. Esse é um problema que eu tenho enfrentado enormemente, porque eu tenho me mantido, assim, muito desmotivada mesmo. Eu tenho ficado, em certos momentos, improdutiva, e aí eu fico me cobrando de não estar fazendo nada, mas aí eu também não faço nada, e eu fico naquele looping de não estar fazendo nada. Agora que a gente voltou a ter algumas aulas, eu estou conseguindo me manter mais focada, né, produzir algumas coisas, mas não no ritmo que eu gostaria. E eu acho que esse é um problema que muita gente está passando, de não estar conseguindo produzir, ficar se cobrando de não estar conseguindo produzir, como se as coisas estivessem normais, e as coisas não estão normais, assim. E aí a gente fica se cobrando, né, de estar nesse de produzir, e aí entra nessa, né, de se cobra, mas não faz, aí fica mal porque não fez. E eu estou passando por esse processo, está sendo bem difícil. E assim, eu me considero uma pessoa que, em tempos normais, eu sou uma pessoa que faço as coisas que eu que me são, né? Esqueci a palavra. As coisas que eu tenho que fazer. Mas nesses momentos tem sido bem difícil, assim, me propor a realizar esses desafios, pequenos desafios. E agora o que eu estou fazendo, assim, cada dia que eu consigo ser produtiva, eu comemoro isso como uma vitória. E eu não sei se esse é o melhor caminho a se seguir, se isso está correto, mas é assim, a maneira que eu estou conseguindo lidar com isso.
E eu espero de coração que isso tudo passe logo e para que eu volte ao meu normal e que todas as pessoas voltem ao normal em todos os sentidos imagináveis. Né? Hashtag cadê a vacina? Mas eu acho que o que resta agora é aguardar, adiantar a discussão teórica, adiantar o que dá para dar, o que der para adiantar e tentar manter contato com esses museus que eu vou tentar acessar. E se não der jeito, acho que tanto eu quanto a Sofia a gente vai ter que acabar optando pela famosa revisão bibliográfica, extensa revisão bibliográfica, que a princípio não é o que eu quero, imagino que também a Sofia não queira, né? Mas que é um plano B, que eu espero não precisar executá-lo. Me travou. Travou? Voltou. Mas o que você estava falando, não entendi essas últimas falas. Como é? Eu não entendi o que você falou por último. Eu falei que talvez a gente tenha que optar por esse plano B, que é fazer a extensa revisão bibliográfica e que eu acho que não é o que a gente quer, o que a gente deseja, mas que é um caminho assim que a gente tem que começar a pensar, a considerar, infelizmente. Mas também tem que se manter pensamento positivo, vai dar certo. E tentar manter o pensamento no porquê que a gente entrou nesse mestrado. Mas tá sendo, apesar dos pesares, está sendo uma experiência bacana, assim, tá dando para amadurecer bastante o pensamento sobre arqueologia. Sim, o interessante disso é que, interessante não, né? Mas o que a gente tira disso é que a gente precisa também trabalhar com formas alternativas, né? Esse momento eu acho que impõe a gente que a gente pense em outros caminhos a se seguir. E isso a gente pode tirar como lição, não que eu esteja querendo ligar uma coisa a outra, mas como lição para a vida, né? Que nem tudo segue como a gente imagina e que no meio do caminho a gente precisa se adaptar ao que nós temos. Apesar de que eu estou falando que a gente precisa se adaptar, né? Mas eu quero muito ainda seguir com o plano inicial do meu projeto, que é realizar essa etapa que eu tinha comentado. Mas é isso aí. Vamos no que dá. E se não der, uma hora eu vou ter que acabar e vou acabar na marra, na força. E é isso. Eu não sei muito, mas alguém tem alguma pergunta específica? Que a ideia era mais bater um bate-papo. Desde o começo. Oi? Algum guerreiro aí desde o início? Eu não entendi o que você falou. Se tem algum guerreiro aí com a gente desde o início para ter alguma dúvida. Ah, sim. É só. Se nada der certo, um doutorado, quem sabe, né? Não, é uma perspectiva, né? De se não conseguir executar agora, de colocar como um projeto para frente. Mas que, né, eu ficaria, eu acho, meio insatisfeita. Eu acho que muita gente também deve estar insatisfeita de não conseguir realizar as pesquisas. Mas é o que nós temos. É o que dá para fazer. Mas é isso, eu acho. Acho que... Quer que você tem mais alguma coisa para falar? Eu não. Acho que a ideia era mais bater um bate-papo com o pessoal, mas ninguém perguntou nada. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Não tem, só tem a galera entrando aqui dando no coração. Não tem. E palminhas. Obrigada, gente, quem assistiu. Foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, só chegar. Não tem muito mais o que falar, não. Pronto. E aí, Sofia, você encerra aí. Encerro. Gente, obrigada pela breve passagem aqui. Foi bem rapidinho, mais rápido do que a gente esperava. Mas muito obrigada por terem assistido a gente. E obrigada ao pessoal que convidou a gente também para participar. E é isso. Vou encerrar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Foi bom estar com vocês.
Tchau, Sofia. Até amanhã. Tchau.